Canal TV Nova Belfort. O Canal TV Nova Belfort apresenta Olá, vamos começar mais um programa Literatura em Foco, aqui na grade da TV Nova Belfort. E hoje eu tenho a honra, a alegria, satisfação de receber um amigo, um belo de um poeta e contista, o Alexandre Bowman. Pode entrar, Alexandre. Olha, já veio cheio de livros. Pode sentar, -se. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Felipe. Satisfação em revê-lo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. O programa é dividido em duas partes. Vamos começar falando sobre sua biografia e depois sobre suas obras e também o autor que você escolheu sobre falar, que é um grandíssimo poeta, grande poeta da literatura brasileira. Eu já vou antecipar o nosso querido Vinícius de Moraes. Antes, vamos brindar a literatura. A literatura, a coisa mais importante que o homem inventou depois da roda. Obrigado, pode deixar aí do ladinho. Então, Bowman, vamos começar a falar sobre sua trajetória como escritor, tá? Você é servidor público, né? Vamos lá, vamos começar do início, do começo, que é a infância e a adolescência, que eu já entrevistei vários e a grande maioria começou na infância e adolescência, exceto um ou outro que de fato falou, não, Felipe, eu comecei já velho. É o seu caso ou não? Como é que foi? Primeiro, assim, eu até escolhi Vinícius de Moraes, quando a gente for falar dele eu vou aprofundar isso, mas desde a minha infância eu tinha contato, meu pai gostava muito e tal, e vinham os encartes das letras das músicas, vinham poemas também dele, misturados às letras das músicas. Ali foi meu primeiro contato com a poesia, né? Aí depois, aquela vida escolar, ensino fundamental, que na nossa época era primeiro grau, né? Segundo grau, hoje ensino médio, comecei a ter aulas de literatura, e nas aulas de literatura que eu comecei a me interessar, Gregório de Matos Guerra, Álvares de Azevedo, eu estudando aqueles poetas, legal, também quero fazer isso. E ali começou como uma brincadeira, né? Na escola, né? Na escola. No colégio, no ensino médio, até que um dia, a aula rolando, o professor falando e eu escrevendo. Aí o professor, era Egídio o nome dele, ele... Você está copiando a matéria, Alexandre? Eu estou, professor. Estava nada, eu estava escrevendo meu próprio poema. Aí ele, vamos ver então mesmo citar. Aí ele pegou o poema que eu estava escrevendo, aí leu para a sala e falou, isso não é matéria, mas está muito bom. Aí os colegas aplaudiram e tal. Aí foi minha primeira experiência pública de ler um poema meu. Foi o primeiro poema escrito, não, né? Mas não foi um dos primeiros. Com certeza, né? E quando eu lancei o meu primeiro livro, que é o Passos Calçados e Outros Passos, que eu esqueci de trazer, justo ele eu esqueci de trazer hoje. Mas eu já estava em Nova Iguaçu em 2011. Então eu já morava em Nova Iguaçu há 9 anos, quando eu lancei meu primeiro livro. E aí, do lançamento do livro, até então eu não tinha contato com os movimentos literários locais. Aí, em 2012, depois que eu tinha lançado o meu livro, chegou o convite para eu lançar o livro no Encontro de Poetas e Afins, que foi quando eu conheci a Sil, né, a Moduan, e de lá para cá, o Encontro de Poetas e Afins serviu como uma porta para eu conhecer vários outros escritores, escritoras da Baixada, e também vários outros saraus da região. Hoje você participa de vários eventos culturais aqui, grupos literários, como o Aleatório, né?
Fala um pouco sobre essa Isso. sua vida cultural. Só falar uma coisa, vocês podem pensar que eu e o Alexandre nos conhecemos em algum desses eventos culturais. Não, nós nos conhecemos numa greve. Nós somos servidores públicos e eu conheci ele numa greve. Nós éramos grevistas, lutando pelos nossos direitos, né? E foi numa dessas greves, né, que nós nos conhecemos. Né? É verdade, né? Nós temos isso em comum, além da poesia, além da escrita, temos em comum essa questão de sermos servidores do Tribunal de Justiça. E uma coisa muito interessante, Felipe, é que como o Tribunal de Justiça é um celeiro de talentos literários, inclusive. Além de você, né, nós temos a Solange Maria de Souza, que também participou do Poetas e Afins, o Luiz Medina, que participa comigo tanto do Poetas e Afins quanto do Aleatórios. Mas aí, respondendo a tua pergunta, de como eu comecei, foi através do Poetas e Afins, então, em 2012, mas durante muito tempo eu ficava mais ali no meu cantinho, ia, assistia, declamava um poema no momento do microfone aberto e fui tomando aquela intimidade com as pessoas. E aí lá eu conheci Carlos Mendes, conheci Colinha, né, que é o Id Marcos, Id Campos, e eles já faziam esse trabalho desde 2019 com Aleatórios. Então, eu fui começar no Aleatórios, na verdade, em 2022. O Aleatórios já tinha 2 livros publicados, estava lançando o 3º, tanto que eu não participo dos eu não participo dos 3 primeiros livros do Aleatórios. O primeiro que eu participo é esse, que é o Retrovisor, que é um livro do coletivo Aleatórios, lançado ano passado. É esse aqui, ó, ele está falando desse livro aqui. E, mais recentemente, o Aleatórios lançou o seu primeiro livro infanto-juvenil, que é o Baú de Histórias do Aleatórios, que eu estou nesse também. Tá, então, olha só, eu vou mostrar aqui rapidamente, depois nós vamos fazer um corte aqui para os nossos comerciais. Quando nós retornarmos, nós vamos começar a falar sobre suas obras, coletâneas, tá bom? Vamos lá. Novembro, Festa da Identidade e da Raiz na CNB. Dia 12, segunda a quarta do samba, com Paulo Sorriso e Robertinho do Heliópolis. Dia 19, MAC, Movimento Afrocultural, com a entrega do troféu Embaúba ao produtor cultural de 2025. Dia 21, comemoração ao Dia do Horticultor. Dia 22, Afrocine, mostra e debate cinema negro. Dia 27, Encontro de Avorrais, Consciência Negra. Encontro de Avorrais. Venha. Música, poesia e exposição. E para fechar, dia 29, coroação da Nefertiti da Baixada. A Bela chegou. Novembro, aniversário da CNB. Celebramos o mês da consciência negra, uma festa de cultura, respeito e valorização da nossa diversidade. CNB, participe! Voltando a conversar aqui com o nosso querido Alexandre Boma, ele estava falando das coletâneas das quais ele participou, que é esse aqui, do Aleatórios, tá aqui, e também tem o livro infantil. Fala um pouco, não sei se você quer começar falando das coletâneas, seus livros solos, o livro solo primeiro? O primeiro livro solo, como eu disse, foi uma falha, eu esqueci de trazer o exemplar, que é o Passos Calçados e Outros Passos. Esse livro é um livro que ele traz a minha trajetória poética desde a década de 90 até o ano de lançamento dele, 2011. Passos, Calçados e Outros Passos. E aí esse livro, eu costumo dizer que ele retrata a minha poesia antes desse intercâmbio com os movimentos culturais e literários da Baixada Fluminense. Foi a partir dele que eu comecei a fazer esse intercâmbio. Eu fiquei muitos anos sem publicar. Aí, em 2021, eu participei de uma coletânea chamada 1001 Poetas,
Aí, em 2022 eu entrei no Aleatórios, onde eu publiquei esses 2 livros. 2022, que você 2022, tomou contato com Aleatórios. Eu já participava do Teatro Afins desde 2012, 10 anos depois, porque a minha formação literária, Felipe, é basicamente a poesia. Né? Já há 34 anos que eu escrevo, a maior parte desse tempo... E você é formado em Ciências Sociais, né? Isso. Eu primeiro me formei em Ciências Sociais e, mais recentemente, já depois que era servidor do TJ, eu também fiz a faculdade de Direito. Hoje, inclusive, eu sou especialista em Direito Penal pela ESAD, né? Que é aquela escola de administração judiciária. Dá aula lá também? Dá aula? Não. Atualmente não, mas eu fiz a minha pós lá. E a poesia sempre foi algo que me salvou, né? Porque você que trabalha no judiciário sabe que os temas com os quais a gente trabalha são muito duros, né? Principalmente quem trabalha numa vara criminal, lida com crimes, com violências. E a poesia sempre foi algo que oxigenava o meu pensamento. Por mais que a gente escreva também no trabalho, era uma escrita criativa, uma escrita que trabalhava ao lado da sensibilidade, da empatia. Então, majoritariamente, a minha obra era poesia. E aí, em 2022, que eu comecei, graças a Aleatórios, a exercitar, né, as pessoas aí dizem, né, elogiam, alguns gostam dos meus contos e tal, mas a prosa é algo muito novo na minha produção poética. E aí, 2022, 2023, 2024, eu entrei em contato com uma outra forma de fazer literário, que são os microcontos. E aí, isso surgiu para mim através do Ricardo Rodrigues, que é cineasta e escritor também de São João de Meriti, que me convidou para participar do campeonato da editora Três Serpentes. E de lá para cá, eu participei de vários campeonatos de microcontos que resultaram em antologias. Então vamos mostrar os livros. Vamos lá. Ó, na Três Serpentes, no 7º campeonato da Três Serpentes, gerou esse livro, que é o Pó de Estrelas. O Pó de Estrelas, ele é uma antologia que traz os textos do 7º campeonato. Se você olhar na 4ª capa, aí atrás do livro mesmo, o editor escolheu o meu microconto, que foi um dos microcontos finalistas, para estar na 4ª capa do livro. Então, além de estar dentro do livro, o texto está aí. Tá. E aí, além da Três Serpentes, eu participei também de alguns campeonatos do grupo Triunfos, que gerou esse livro aqui de nanocontos, que é o Infinito. O nanoconto ainda é menor que o microconto? Isso, o nanoconto é até 25 palavras. Esse livro Primavera, ele já tem um conto mesmo e um poema meu. O conto, inclusive, que está no Primavera, é um conto que foi produzido no Aleatórios. E esses são os 2 primeiros livros de uma coleção Pecados Capitais, que ainda vão sair os outros, que é o Fúria e o Orgulho. O Orgulho, inclusive, o meu microconto foi escolhido como o microconto campeão desse campeonato. Aí é microconto mesmo. Microconto mesmo. Eu não sabia não conhecia o nanoconto dele. Tem um nanoconto ainda é menor do que o micro. Não existe uma concordância plena sobre os critérios de um microconto, nanoconto ou miniconto. Mas, assim, o nanoconto, ele seria até 25 palavras, o microconto até 50 palavras, e o miniconto até 200, 300 palavras. Mas você lançou um livro esse ano, né? Isso. Então vamos falar dele. É o meu filho mais novo. Nossa. É o meu 2º livro de poemas, Poesia Urbana, Meio Século de um Poeta das Cidades. E por que Meio Século de um Poeta das Cidades? Porque esse livro foi presente que eu me dei ao fazer aniversário de 50 anos. Eu fiz no dia 8 de julho. E o último poema desse livro, eu, inclusive, escrevi no dia do meu aniversário. Legal. Legal mesmo. E a partir daí, eu junto a Sil e Moduan, né, o pessoal que são da Traço e Texto, fizeram a diagramação desse livro para mim. E
A gente lançou agora, no dia 7 de outubro, esse livro. Você quer ler ou você quer ler algum poema daqui ou prefere que eu leia? Pode ler, fica à posso vontade. ler? Tá, eu vou ler então um poema. Me chamou, eu abri aqui e já logo me chamou a atenção o título, então eu vou ler esse Morcegos Surdos, tá? Do mais recente livro do nosso querido Alexandre Bowman, o Poesia Urbana, meio século de um poeta das cidades. Vamos lá. Morcegos Surdos. Um poema me acordou. As horas exaurem os ares da noite. Não e sim afogados em talvez. Certezas são caprichos da sobriedade do dia. Subliminarmente inebriado de entrelinhas, um riso, cacarejar de 1000 galinhas sem voo, vagam em vão. Todas as cartas numa só mão. Nesse jogo de baralho marcado. A vida dá o papo. Ela não manda recado, e-mail ou telegrama. Na pausa dessa cena, entre comédia e o drama, sumiu o diretor. Ninguém gritou ação no palco do real. Nada é ensaiado, o improviso só acaba quando chega o final. Nesse intervalo não me calo. Prosseguem meus versos notívagos, soltos e incertos, morcegos surdos, traçando itinerário louco, impreciso. Alexandre Bowman. Tem mais alguma que você queria falar, alguma a respeito da sua carreira, da sua trajetória até aqui? sobre esse livro, Poesia Urbana, porque o subtítulo por causa da minha idade, né? Mas o título ele tem 2 significados, né? Primeiro, porque até estavam falando, né, do Lima Barreto, como alguém que pegava muita condução, pegava o trem. Eu sempre escrevi muito em trem, em ônibus, em metrô, porque morando em Nova Iguaçu, trabalhei em Seropédica, hoje em dia trabalho em São Gonçalo, já trabalhei no Fórum Central da capital, então sempre em deslocamento no esporte público, no transporte público. E esse tempo eu sempre usei como um tempo de produção literária, produção poética. Então, poesia urbana e um poeta das cidades por causa disso, porque esses textos foram, muitos deles foram escritos na trajetória. No correr do dia a dia. No correr do dia a dia. E poesia urbana tem um outro aspecto da cidade que habita em cada um de nós. Então, os nossos sentimentos, os nossos amores, os assuntos que a gente gosta. Então, poesia urbana é a cidade propriamente dita, o nosso espaço, o nosso território, o qual a gente percorre. E poesia urbana é essa cidade que a gente guarda dentro de cada um de nós. Então, nós conversamos aqui, nessa primeira parte, com o Alexandre Bowman sobre sua obra, sobre sua trajetória literária, e agora, depois dos comerciais, nós vamos conversar sobre o grande quadro da literatura brasileira, sobre o que eu queria para falar, que é Os Limites de Morar, mas depois dos nossos comerciais. E você é o Talento. O novo programa da CNB, a TV da gente, veio com força total. Uma tarde e uma noite maravilhosas marcaram a estreia, nas dependências da CNB. Nos bastidores, o clima era de pura movimentação. Gente lanchando, gente rindo e assinando direito de imagem. Convidados e atrações se misturavam em uma verdadeira confraternização. A festa do programa, você é o Talento, Michele Singer. Eu mesma. Fala pra gente aí com a expectativa de você estar aqui em Casa Nova. Olha, gente, eu tô muito satisfeita. Olha, eu tô aqui, eu tô muito ansiosa pra gravação desse programa. Tem vários artistas, a gente vai ter muitas coisas boas aqui. Tem MC Neném, tem... Eu vou ler aqui o papel. Tem o MC Neném, tem o Abdullah, tem o Marquinho Belfort, tem o MC Kleb, gente, vai ter muita coisa boa, viu? Você não pode perder. E também tem um outro programa também, você vai fazer o outro programa, né? Também. Isso aqui é só o primeiro, gente, tá vendo só? Ele é só o primeiro. E eu tô muito, mas muito ansiosa mesmo, gente. Viu? Ele Bigu, a Ana Diamante, o Filipinho, tem mais gente aí, tem tudo.
Patrícia de Paula. A equipe técnica ajustava, passava o som, conferia cada detalhe. Tudo para garantir um espetáculo de qualidade. E o programa de estreia contou com a participação especial da produtora Ana Diamante. E eu quero mesmo dizer que estar aqui nesse programa faz parte dessas conquistas, né? A TV está aqui com as portas abertas para os artistas. A prova disso tudo é ver você aqui. Estou muito feliz com a chegada de vocês. Nós aqui estamos muito felizes de estar aqui com vocês, viu? Com o acompanhamento carinhoso do superintendente da CNB, Dione Bigu. E, embora o programa Você é o Talento tenha sua própria equipe de produção, alguns membros da CNB estiveram presentes, acompanhando de perto e dando as boas-vindas à nova estrela da nossa grade. Entre eles, a diretora de marketing, Patrícia de Paula, e o técnico em informática e programador, Felipe Ferreira. Portanto, a CNB deseja o maior sucesso. Você é o Talento só se expandindo, né, com novos artistas dando oportunidade, e para mim é satisfação total, só crescimento, só valorização dos artistas. Temos hoje os MCs aí das antigas aí, né, retornando com aqueles funks antigos, mas não é só no funk, é variação, é para todos os estilos, é para os artistas poderem vir. Cara, então tudo que levanta a bandeira da música, a bandeira do funk, eu quero estar ali presente. E, pô, é a segunda vez que eu venho no programa Você é o Talento, e agora, né, aqui na TV Nova Bel, né? Então é resultado, né? Essa união que eu creio que tá dando muito certo. Então é isso aí, rapaziada. O canal CNB, que é um canal que está investindo pesado na cultura. Aqui no Rio de Janeiro é um celeiro de talentos, tem muito talento espalhado por aí. Eu agradeço e reitero o convite. Todo mundo, pessoal que faz música, que vive de música, né? Que é um talento em especial, você que tem um talento dentro de casa não sabe, né? Tem que investir nisso. Graças a Deus, tem mais um quintal aqui, mais um espaço para divulgação desses talentos. Obrigado, CNB. Retornando, nosso papo aqui muito agradável com o Alexandre Burman, nós vamos falar sobre o poeta que ele escolheu, sobre o qual ele quer falar, que é o Vinícius de Moraes. Antes de provavelmente começar a falar, só vou dar aqui um panorama geral, porque por incrível que pareça, há alguns telespectadores que não sabem quem é, então só para a pessoa se localizar, saber onde se encontra o poeta, né, na linha literária. O Vinícius de Moraes, ele nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, e morreu também no Rio de Janeiro, ele era um baita carioca, em 8 de julho de 1980, aos 67 anos. Como as principais obras, o Caminho para a Distância, de 1933, Forma e Exegese, de 1935, Ariana a Mulher, de 36, Novos Poemas, de 38, 5 Elegias, de 43, Poemas, Sonetos e Baladas, de 1946, Pátria Minha, de 1949, a antologia poética dele, né? Se não me engano, foi até organizada pelo Manuel Bandeira, em 1954, livro de sonetos, acho que você até tem aí, ó, tem ali, de 1957, os Novos Poemas 2, de 1959, a obra poética dele, uma nova antologia, de 1968, e um livro infantil, que é a Arca de Noé, de 1970. Tá? Ele nasceu, como eu falei, em 1913, e aí ele tem uma biografia bem legal, ele se formou em Direito também, tá? Mas nunca exerceu, nunca foi diplomata. Mas me diz aí, como é que você tomou contato com o Vinícius? Então, aí retomando aquela primeira parte da entrevista, né? Meu pai, ele era um grande fã da música do Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, e ele tinha discos, né? Pro telespectador mais jovem, né? Os discos antigamente eram LPs, os discos eram grandes e os encartes também eram grandes. E nos encartes dos discos vinham as letras das músicas, geralmente. No encarte do disco do Vinícius, além das letras das músicas, tinham poemas. E eu lembro, inclusive, de um poema que estava encartado,
que é o Poética, que diz, é um poema curtinho que diz assim: de manhã escureço, de dia tardo, à tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, morro ontem, nasço amanhã. Moro onde não há espaço, o meu tempo é quando. Então esse poema que se chama Poética é um sonetinho, e mesmo sem entender muito bem, aquilo entrou na minha mente, eu fui decorando aquilo. Então, minha primeira leitura de poesia realmente não foi nem os poemas da Arca de Noé, que eu adorava também, né, do programa, mas assim, o primeiro poema que eu memorizei na minha vida foi esse. E o Vinícius de Moraes, a gente tem, né, primeiro, ele morre no dia que eu faço aniversário de 5 anos, né? Você até leu aí, 8 de julho de 1980. Isso aí. Então, assim, tem essa conexão. E eu sempre gostei muito. Primeiro conheci o Vinícius, compositor, e depois, até, né, nessa fase de ensino médio, fui me aprofundando no Vinícius poeta. João Cabral de Melo Neto falava uma coisa interessante sobre o Vinícius, que ele dizia assim: se o Vinícius tivesse a disciplina necessária, ele seria o maior poeta da língua portuguesa. Só que o Vinícius tinha essa coisa da música, da boemia, sempre com o cigarrinho na mão, um copo de uísque na outra, né? Mas ele realmente... E a poesia do Vinícius, ela me inspira muito, o Felipe, porque ao mesmo tempo que ele tem os poemas de amor, os sonetos, né? Tem soneto de fidelidade, soneto de despedida, que são textos belíssimos, muito repetidos, muito recitados. Ele é um poeta também que tem uma visão crítica da sociedade, né? Você pega o poema Operário em Construção, você pega o poema Rosa de Hiroshima, né, que fala daquela tragédia nuclear, né, a rosa radioativa, a rosa sem perfume, sem nada. Então, e para mim, a poesia sempre foi muito isso. A matéria da poesia é tudo. A poesia, ela trata de coisas belas e tem que tratar, mas não só disso. E mesmo ao tratar de coisas que não são belas, a poesia tem essa beleza de nos trazer a reflexão, de colocar, emprestar o nosso olhar ao olhar do outro, ao sofrimento do outro. Então, assim, quando tem um poema aí que é Central do Brasil... No teu livro? Que eu voltando da faculdade, né, porque eu fazia faculdade de Direito na Unirio, pegava, às vezes eu não tinha mais trem, eu pegava o ônibus na rodoviária, aquela rodoviária dos fundos da Central. E aí pessoas, muitos moradores de rua, espalhados no chão, abandonados no caminho. Então, assim, eu acho que o que eu tenho em relação ao Vinícius de Moraes, essa proximidade, tentar absorver um pouco dessa capacidade dele, tanto de tratar da beleza do amor, dos temas elevados, né? O Vinícius, ele começa a trajetória poética dele escrevendo lá no simbolismo ainda, né? Muito poemas religiosos, a mulher parece muito idealizada. E aí, com o tempo, ele vai se aproximando mais dessas outras temáticas. Então, para mim, o principal ponto de contato, né, a principal influência do Vinícius na minha obra é isso, essa capacidade de falar sobre amor e falar sobre aquilo que não é tão belo, é duro, mas é necessário na vida dura da nossa sociedade. O que acontece é que o Vinícius, a poesia dele não é um bloco monolítico, assim. Ele passou por muitas transformações, né? Pelo menos ele próprio anota 3 principais. Ele começou com aquele poeta transcendental, muito religioso. Que é a herança do simbolismo. Aí tem uma fase ali meio intermediária, que ele está fazendo experimentações, até chegar na poesia, que ele chama dos novos poemas dele, que é aquela poesia mais participativa, que onde estão aqui os melhores poemas dele, que você citou alguns aí, que é o Rosa de Hiroshima, tem a Balada do Mangue, que é belíssima, todos os poemas que falam sobre eventos históricos e pessoas comuns. Balada do Mangue fala sobre prostituição. Né? Então, aquela mulher idealizada lá, de Ariana Mulher, por exemplo, quando você vai para a Balada do Mangue,
se transforma numa prostituta, né? Quer dizer, Vinícius ele tinha, a pessoa costuma dizer na faculdade que ele faz a poesia do desconvertido, ele se desconverte. Sim, é verdade. Ele passa por esse processo de desconversão. Tá? É o poeta que se desconverte. Não se converte, ele se desconverte. É isso. Tá? Mas aí, então, eu tive aqui a honra de receber o Alexandre Bullmann. Tá? Não sei se você quer ler algum soneto do Vinícius para a gente encerrar? Posso ler. Então, por favor, para a gente encerrar. Bom, está marcado aqui, talvez seja o soneto mais famoso dele, né? Acho que esse eu não preciso nem ler. É o soneto de fidelidade. Isso tudo... De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e ao seu louvor e de espalhar meu pranto, e rir meu riso e derramar meu canto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto Aí vive. vem o verso mais famoso da literatura brasileira, que seja infinito. Não que seja eterno, que seja infinito enquanto dure. Muito bem. Valeu. Valeu. Obrigado, Alexandre, por ter vindo aqui. Foi uma ótima conversa mesmo. Valeu. Muito bom.